Encerrada a chamada, 33 vereadores e vereadoras encontram-se presentes, havendo assim quórum para a continuidade dos trabalhos, conforme requerimento 054-00006-2024, aprovado na sessão de 20 de maio de 2024, os horários destinados à ordem do dia, ao grande expediente e às explicações pessoais estão reservados para a realização da audiência pública de prestação de contas das finanças referente ao primeiro quadrimestre de 2024. Convido a Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização para assumir os trabalhos, iniciando a audiência pública sob a presidência do vereador Serginho do Posto. Já agradeço também a presença do secretário municipal de Finanças, Cristiano Holtz, também de toda a sua equipe e da nossa equipe de controladoria e contabilidade nesta manhã, representados aqui pela Aline, que fará também a sua apresentação. Audiência pública da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Sob presidência do vereador Serginho do Posto. Bom dia a todos. Audiência pública da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Declaramos aberta essa audiência, em que os poderes executivo e legislativo demonstrem e avaliem o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2024, de acordo com o que determina o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar Federal 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, e o artigo 62A da Lei Orgânica Municipal. Essa audiência pública terá duração de 2 horas, com início às 9h35 e término às 11h35, e agradecemos a participação de todos, autoridades, representantes de associações e de entidades, servidores, cidadãos e vereadores. Obrigado, vereadora. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Esta Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização é formada pelos vereadores, eu como presidente, vereadora Indiara Barbosa, vice-presidente, vereador Bruno Pessutti, vereadora Georgia Prates, vereador Hernani, vereador João das Cinco Irmãos, o vereador jornalista Márcio Barros, a vereadora professora Josete, vereador Osias Moraes. Nós já temos as presenças daqui da diretora do DAF, a Ana Cláudia dos Santos, que está acompanhando essa sessão, do senhor Glauco Requião, diretor-geral, Margarete Zimmermann e Daniel Dallagnol, controladoria da Câmara Municipal. Também a presença da senhora Aline Bogo, que fará a sua apresentação. Também os técnicos da Prefeitura, que acompanham o secretário Cristiano Holtz no segundo momento. Os nossos trabalhos da audiência, nós teremos 2 horas para esta audiência e obedecerão o seguinte roteiro: a explanação por parte da nossa diretora contábil e financeira quanto à gestão fiscal do Poder Legislativo. Depois abriremos a concessão da palavra aos participantes para os comentários, sugestões e questionamentos. No segundo momento, a explanação do senhor Dr. Cristiano Holtz, secretário municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento do Executivo. Faremos a concessão da palavra aos participantes com 2 minutos para suas perguntas, depois a réplica, e faremos a concessão sempre pela Comissão de Finanças, depois aos demais vereadores e aos participantes que se manifestarem pelas fichas que estão junto ao cerimonial aqui no plenário. Também aos participantes que querem se manifestar pelo e-mail da Comissão de Economia, que está embaixo no nosso quadro, está disponibilizado, que é o e-mail comissão.economia@cmc.pr.gov.br. Então, está à disposição também para suas sugestões. Nesse momento, os números que serão apresentados aqui são os números do primeiro quadrimestre das metas já consolidadas, metas orçamentárias consolidadas. Então, eu convido a senhora Aline Bogo para que faça a sua apresentação do Legislativo Municipal. De imediato, eu passo a palavra. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, vereador Serginho do Posto, presidente da Comissão de Finanças, Economia e Fiscalização. Cumprimento o meu
Meu bom dia a todos os demais vereadores dessa comissão, vereadores dessa casa, nossos servidores, todos que estão nos assistindo. Quero dar as boas-vindas a toda a equipe da Secretaria de Finanças, pessoal da Prefeitura, que estão aqui acompanhando essa audiência. Como o vereador Serginho comentou, então, essa audiência tem o objetivo de demonstrar as metas do primeiro quadrimestre, dos meses de janeiro a abril desse exercício, do Poder Legislativo. Assim, a gente cumpre o que determina a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, tanto federal quanto municipal, e também a nossa Lei Orgânica do município. Para o exercício, então, de 2024, foi fixado um orçamento para o Legislativo de 195 milhões. Esse orçamento poderia ser de até 312.507.000 e foi fixado pela Lei do Orçamento Anual 16.275 de 2023 em 195 milhões. Desse valor, 1/3 foi repassado já ao Legislativo, por meio de interferências financeiras do Poder Executivo, totalizando 65 milhões. E, nesse exercício, nesses primeiros 4 meses, nós tivemos um empenhamento da despesa de 66.483.000, o que representa 34,09% do valor orçado. Em relação às transferências que o Legislativo fez à Prefeitura Municipal de Curitiba, nós temos o valor dos rendimentos de aplicações financeiras, que ficam depositados em contas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, das nossas disponibilidades, e que, conforme vão rendendo em cada mês, então, é transferido o valor desse rendimento para a Prefeitura Municipal de Curitiba, para que possa também compor a receita do município. Considerando, então, os 3 grupos de despesa que nós temos no nosso orçamento, foi empenhado de acordo com os grupos que são determinados, né, no plano de contas lá do tribunal. Então, com despesa de pessoal, foi empenhado um total de 63,2% do total, outras despesas correntes 36,6% e com investimentos 0,2%. Daquele total, então, de 66 milhões. Em relação à nossa despesa de pessoal, nós tivemos um valor orçado com as atualizações já de 140.045.000. Desse valor foi empenhado 30%, num total de 42.038.000. Essa despesa está distribuída, então, em vencimentos e vantagens fixas, total empenhado no primeiro quadrimestre de 34.568.000, um valor com obrigações patronais, né, que são todos aqueles repasses feitos ao Instituto de Previdência, ao ICS, ao INSS, FGTS, num total de 7.469.000, que representa 27,88% do empenhado no quadrimestre. Não tivemos valor de indenizações com inativos, só as indenizações que já são consideradas nos vencimentos, né, que são recebidas por servidores ativos. E também não tivemos valores empenhados com outras despesas. Então, ali do orçamento de 140 milhões, nesse grupo, nós tivemos o empenhado de 42.038.000. Subdividindo, então, o valor dessa despesa de pessoal, nós temos como os vencimentos e vantagens de servidores efetivos 16.621.000, subsídios 3.101.000, vencimentos comissionados 14.808.000, um valor que a gente paga a menores aprendizes de 36.950 e o valor, então, com obrigações patronais, né, de todos esses grupos, de 7.469.000, que totalizam ali o valor da despesa de pessoal no quadrimestre, 42.038.000. Essas despesas, então, quando a gente dilui também a obrigação patronal, ela fica com um percentual de empenho de efetivos 49%, comissionados 42% e subsídios 8,8%. Aqui, então, já também incluindo as obrigações patronais. Em relação às despesas correntes, também do grupo de despesas, mas que excluem as despesas de capital, então nós temos orçado no exercício
51.605.000, e nesse quadrimestre nós tivemos um empenhamento de 24.347.000, um percentual de 47,18% em relação ao orçado. No primeiro quadrimestre, nós empenhamos muitas despesas que elas são globais, né? Elas são para o exercício todo, então, por isso esse percentual alto de empenho em relação ao orçado. Dividindo, então, essas despesas, nós temos os seguintes grupos: benefícios assistenciais, aqui se inclui, então, auxílio creche, auxílio saúde, auxílio funeral, um total de 2.670.000 orçado e empenhado no quadrimestre 942.309. Auxílio alimentação, orçado 5.340.000, empenhado 1.734.386. Despesas com material de consumo. Aqui entram gastos com combustível, material de expediente, todos os materiais que são adquiridos para o funcionamento do Legislativo, material de processamento de dados. Nós temos um valor orçado de 1.525.000 e empenhado no quadrimestre 741.000. Locação de mão de obra, serviços terceirizados, principalmente de vigilância e limpeza. Um valor orçado de 4.950.000 e um valor empenhado de 2.729.978. Despesas com serviços de empresas que trabalham com tecnologia, tanto da informação quanto da comunicação. Nós temos um total empenhado de 6.027.000, né, que representa 55,91% do orçado de 10.780.000. Todos os outros serviços de terceiros, de pessoa jurídica, de empresas que não se enquadram ali como serviços de informação e de serviços de tecnologia, nós temos, então, empenhado 6.437.000, de um total orçado de 11.170.000. Temos também a despesa com o aporte, que é feito ao Instituto de Previdência do município, né, onde o Legislativo participa para o equacionamento da dívida com o Fundo de Previdência, um valor orçado de 14.400.000, e onde já foi empenhado 5.617.000. E um valor com outras despesas correntes, total orçado de 770.000 e foi empenhado 117.229. Nosso terceiro grupo, então, que são os investimentos, as despesas de capital. Nós temos um total orçado de 3.350.000 e empenhado no quadrimestre 97.637, valor que foi empenhado principalmente com aquisição de imobiliários, né? Então, que são no grupo equipamento e material permanente, onde foi orçado com as suplementações efetuadas 900.000 e foi empenhado 97.637. Não tivemos ainda empenhamento no grupo de obras e instalações. Em relação às despesas de viagens, nesses 4 primeiros meses do exercício, tivemos um total de despesas de viagem de 15.611, né? Sendo que com diárias foi gasto 2.720, com passagens aéreas 7.637 e com hospedagens 531 por servidores da administração. Trazendo um pouquinho aqui um mapeamento dos nossos restos a pagar, que foram inscritos ao início do exercício, né, são empenhos que ficaram a pagar de exercícios anteriores. A gente teve um total inscrito no início agora do exercício de 2024, 4.805.608, onde 559.655 são de exercícios anteriores a 2023, e 4.245 são restos que foram inscritos relativos a empenhos do exercício de 2023, o exercício anterior. Desse total, então, de 4.805 inscritos em restos, já foram pagos no primeiro quadrimestre 2.783.000, foram cancelados 37.445. Esse valor de restos cancelados serão repassados ao município. E nós temos, então, a pagar um total de 1.985.000 ainda de restos. Aqui é um mapeamento da despesa liquidada, que são os principais contratos
os contratos maiores que a Câmara tem, né, para assim a gente cumprir o que determina a lei orgânica, que pede que sejam trazidos todas as despesas. Como a gente não consegue trazer todas as despesas detalhadas, então a gente traz os principais contratos que a Câmara tem no seu valor liquidado. Então, nós temos um contrato com a empresa Obra-Prima de Limpeza Copa e outros serviços, onde foram liquidados, nesses primeiros 4 meses, R$ 494.368. Um contrato com a empresa Gênesis de Vigilância, que foram liquidados nesses primeiros 4 meses, R$ 950.537. Um contrato de administração de cartão para abastecimento dos carros, dos vereadores, de combustível. Então, um contrato com a Prime, onde foi liquidado R$ 59.322. Um contrato para a contratação dos estagiários do Legislativo, da Câmara Municipal de Curitiba, estagiários que ficam tanto na administração quanto nos gabinetes, foi liquidado no exercício, até agora, R$ 381.329, um contrato com a empresa CIE. Locação de veículos, locadora WS, liquidado até o momento R$ 273.913, contrato com a IMPAC de manutenção predial, no valor liquidado de R$ 166.214, e com a empresa PMT de Medicina do Trabalho, R$ 274.421. Ainda contratos na área de tecnologia, 2 contratos com a SERPRO, no valor liquidado de R$ 254.971, contrato com a empresa Tricorp, de comunicação de tecnologia VoIP de R$ 100.000, locação de computadores, empresa Clique TI, R$ 494.720, locação de impressoras com a empresa Simpress, R$ 90.171. Contratos de software de gestão pública, atualmente nós temos 2, com a empresa Elotec e também com o ICI, R$ 256.380, liquidado nesses 4 primeiros meses. Software de plenário, com a empresa IT Sistemas, R$ 95.778. E com a CRP, um contrato para a sustentação da nossa rede lógica, de R$ 123.178. Chegando agora nas nossas metas, os fiscais, que são os nossos limitadores, principalmente para a despesa de pessoal, né? Então, nós temos esse limitador em que diz a lei que a despesa de pessoal não pode ultrapassar 70% da receita do Legislativo, considerando, então, essa receita que seria o valor máximo que a Câmara poderia receber, né, do seu orçamento. Então, esse limitador, como a gente só está considerando os 4 primeiros meses, né, ele está em 11,06, que seria, então, o gasto de folha de pagamento. Nessa despesa, a gente não inclui a despesa de obrigação patronal. Então, a gente tem um total de R$ 34.568.000, que é nesses 4 primeiros meses, atingindo o percentual de 11,06 nesse quadrimestre, que depois nós juntaremos aos percentuais do 2º e 3º quadrimestre, mas não atingiremos os 70%. Nós temos também o limitador da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde da receita corrente líquida do município, receita essa apurada pela Prefeitura Municipal de Curitiba, 6% é o máximo que pode ser gasto pelo Poder Legislativo. Em relação a essa receita, então, ela ficou, nesses últimos 12 meses, aqui a gente considera o período móvel, então seria de maio de 2023 a abril de 2024, a receita corrente líquida ajustada foi de R$ 10.965.051.000. No Legislativo, então, a despesa bruta com pessoal é de R$ 197.356.000. Nós temos, então, desse valor com pessoal ativo, R$ 124.293.000 e com inativo, R$ 73.073.000. Essas despesas, então, elas não são computadas no cálculo final. Assim como as despesas de indenizações, elas são excluídas do cálculo para chegar no percentual. Então, a despesa líquida com o pessoal é de R$ 123.870.000, atingindo o percentual de 1,13%.
né? Então, lembrando que esse é um cálculo baseado nos 12 últimos meses, de maio de 2023 a abril de 2024. Finalizando, então, eu trouxe um panorama aqui da nossa despesa empenhada dos últimos 5 anos. São valores reais, atualizados. Então, nós temos com o pessoal, o valor em 2020, 40.721.000, 2021, 37.523.000, 2022, 38.744.000, 2023, 42.015.000 e 2024, 42.038.000. A despesa de pessoal é uma despesa que ela representa bem o que está acontecendo, porque tanto o valor empenhado quanto o valor liquidado, eles são praticamente os mesmos. Diferente das outras despesas, em que a gente tem muitos empenhos no primeiro quadrimestre, né, mas que eles são para o exercício inteiro. Então, apesar de eu ter empenhado no primeiro quadrimestre, eles são despesas que a gente vai liquidar nos quadrimestres seguintes. Mas, então, com outras despesas correntes, eu tive em 2020 17.960.000, 2021 18.591.000, 2022 18.185.000, 2023 17.993.000 e 2024 24.347.000. Com investimentos, 2020 246.584.000, 2021 147.695.000, 2022 657.499.000, 2023, 426.128, 2024, 97.637. Então, totalizando em 2020, 58.928.000, né, todos os 3 grupos. 2021, 56.262, 2022, 57.587, 2023, 60.434 e 2024, 66.483. Em relação aos nossos índices, então, a gente verifica que a gente tem uma queda, né, nos indicadores, tanto no índice da LRF, quanto também no índice relativo à emenda constitucional 25 de 2000, que é os dos 70%. Esse índice dos 70%, eu trouxe aqui, então, o valor comparativo dos primeiros quadrimestres, né, que são sempre aquele valor que depois eu vou somar ao segundo e ao terceiro quadrimestre. Então, são essas as informações que eu gostaria de trazer. Agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição, então, para as perguntas. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos a senhora Aline Bogo pela sua apresentação. Eu deixo aberto as perguntas, nós temos inscritos. Eu passo, então, de imediato a palavra ao presidente Marcelo Fachinello, inscrito. Obrigado, vereador Serginho do Poço, pela concessão da palavra. Agradecer a Aline pela apresentação. Parabéns pelo trabalho seu e da equipe que você comanda. Eu queria só que você falasse, esse é um gasto que sempre é questionado, porque é um dos maiores que nós temos aqui, em relação à questão do serviço de tecnologia, informação, comunicação, né? Você apresentou ali algo em torno, planejado, algo em torno de 10.700.000 reais e já empenhados 55%, ou seja, é um valor maior do que o tempo que nós temos do ano, né? Temos ainda mais 2 quadrimestres pela frente, já temos mais da metade do valor empenhado, e queria que você detalhasse esse gasto e nos indicasse também que muito provavelmente, né, nós teremos boas reduções em relação a isso, fruto da adaptação que nós temos aqui à nova lei de licitação e principalmente melhor negociações, contratos melhor negociados que nós estamos fazendo aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho especificamente sobre esse dado que você apresentou, Aline. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Indiara também, seus questionamentos. Obrigada, presidente Serginho. Gostaria também de parabenizar a Aline pela apresentação, sempre bem clara, e também a questão do comparativo, né, até em relação ao que o presidente Marcelo Fachinello falou, quando a gente vê o comparativo ali para 3 ou 4 anos, isso possibilita ver a responsabilidade mesmo dos gastos, né, então que eles vêm se mantendo
em linha, não temos aumentos expressivos. Então, o formato da apresentação fica bem visível e claro. Então, só parabenizar. E eu ia até também questionar, então, o gasto que o presidente Marcelo Fachinello apontou, que em outras despesas correntes a gente vê um aumento ali, né? E dentro desse gasto está a questão da comunicação e tecnologia da informação. Então, agradeço também, se puder responder, acho que é importante. Obrigada. Temos nesse bloco o vereador Erivelton Oliveira com a palavra. Obrigado, presidente. Só um questionamento rápido, em função aí dos primeiros números que você apresentou, que no primeiro quadrimestre, né, com 1/3 do ano, foram gastos, ou foi gasto em torno de 34,5%, né, significa que passou um pouquinho de 1/3. Significa que agora, nos 2/3 finais do ano, os gastos serão menores, ou já existe uma previsão de que esses gastos superem aí os 100% previstos de orçamento? Ok. A devolutiva, então, a senhora Aline Bulba. Agradeço as perguntas. Primeiramente, então, respondendo ao nosso presidente, vereador Marcelo Fachinello, e também a vereadora Indiara, já em relação às despesas com serviços de terceiros na área de tecnologia da informação e da comunicação. Como eu disse, eu trago a despesa sempre a empenhada, né? Naqueles percentuais é a despesa empenhada. Então, como nós temos muitos contratos globais, esses empenhamentos, eles geralmente acontecem, na maior parte, no início do ano. Então, por isso que passa de 50%. Porque nós temos contratos que já foram empenhados em janeiro, por exemplo, mas eles estão já previstas as despesas do ano inteiro. Em relação à despesa de tecnologia da informação e da comunicação, a gente teve, então, a nova licitação de computadores, que a gente vinha renovando, né, durante os 5 anos em que nós podíamos renovar. E essa despesa, diferente dos outros exercícios, ela foi empenhada agora já no primeiro quadrimestre, todos os 12 meses, porque a gente empenhou o residual, que faltava até a licitação, e diferente, por exemplo, do ano passado, que foi empenhado no segundo semestre, ela já foi empenhada agora no primeiro quadrimestre, porque deu, né, o pessoal está antecipando as licitações, está fazendo ali um excelente trabalho, então a gente já tem essa despesa empenhada. E diversos outros contratos também que, às vezes, eles não... O ano passado, por exemplo, pode ter sido empenhado em maio e esse ano foi empenhado em abril, por isso que também dá essa diferença, esse acréscimo. E aproveitando e respondendo o vereador Erivelton, então, nós não passaremos de 100%, né? A previsão é que fique abaixo, podemos até que tenha talvez uma sobra aí de uns 5% de orçamento. É justamente por isso, porque no primeiro quadrimestre o empenhamento das despesas de serviços, que são os contratos globais, eles são maiores, né? A despesa de pessoal é uma despesa que ela é empenhada já mês a mês. Então, a gente consegue ter uma ideia melhor de como ela funciona, porque ela não é empenhada já no primeiro quadrimestre, diferente das outras. Nós temos também alguns contratos, por exemplo, que vencem no segundo, no terceiro quadrimestre, que eles são empenhados mais para frente. Mas a grande maioria é empenhada já no primeiro quadrimestre, por isso que a gente tem um percentual maior, mas o orçamento está sob controle e não vai passar dos 100%, de forma alguma. Perfeito. Bom dia a todos. Eu tinha feito um apontamento aqui muito parecido com o questionamento dos dois. Eu quero aproveitar a sua oportunidade para dar os parabéns pela apresentação e também a diretoria geral, o DAF, todos, né, por esse comprometimento e os cuidados com as contas da Câmara, né? Nós estamos no nosso 4º ano de mandato e a gente sempre... Eu estive na Comissão de Economia nesses 4 anos, nesses 3 anos e meio, e esse comprometimento não é de agora. Então, parabéns aí pela apresentação novamente. Obrigada, vereador. Ok, nós encerramos os vereadores inscritos para questionamentos do Legislativo. Eu também quero agradecer a apresentação bem objetiva da senhora Aline Bulba, também como toda a sua equipe que vem prestando excelentes trabalhos para esse Legislativo.
Então, nós encerramos essa primeira parte agora, agradeço, Aline, e nós vamos dando continuidade à audiência pública. Perdão, só as suas considerações finais que eu esqueci. Eu lhe passo já para as suas considerações finais e depois nós entramos na segunda parte. Com a palavra. Obrigada, vereador. Quero aproveitar, então, a oportunidade, né, para agradecer. Foi um primeiro quadrimestre bastante desafiador aí para mim e para a minha equipe. Aproveitar e fazer um agradecimento à minha equipe, que foi sensacional nesse primeiro quadrimestre, me ajudou muito, né, e também deixar aqui o meu agradecimento ao pessoal da Secretaria de Finanças da Prefeitura, que esse primeiro ano que a gente está usando o mesmo sistema que eles, né, é um sistema totalmente adaptado para a Prefeitura de Curitiba, então, sem o conhecimento deles, nós não teríamos conseguido. Quero aproveitar e fazer um agradecimento especial, que o mês passado o Jackson Nunes me ajudou bastante lá para a gente fazer as suplementações, então que vocês levem meu agradecimento para ele. Obrigada a Claudinei, Carlos, Márcio, Daniele, nosso secretário de Finanças. Parabéns pela equipe que vocês têm lá. Muito obrigada. Agradecemos o seu trabalho, o seu esforço. Então, nós passamos agora, de imediato, para a segunda parte, com a presença do nosso secretário, Dr. Cristiano Holtz. Também quero registrar as presenças da senhora Daniele Regina Santos, ela que é superintendente executiva, do superintendente fiscal Mário Nakatani Júnior, o departamento de orçamento, diretor Carlos Eduardo Cocouche, o departamento de contabilidade, nosso diretor Claudinei Nogueira, também o senhor Márcio, que está presente conosco, e Jaderson Goulart, assessor técnico, acompanhando também a equipe da secretaria. Então, sejam todos bem-vindos. Convidando a senhora Daniele, também o Mário Nakatani, para que vocês possam acompanhar o secretário. Mais alguém da equipe? Fique à vontade. Nós manteremos o mesmo roteiro para essa segunda parte, com a apresentação por parte do Executivo, sendo que as perguntas terão 2 minutos para questionamentos e observações. Também temos a participação de quem desejar fazer suas perguntas pelo formulário disponibilizado pelo cerimonial, e as perguntas oriundas da internet também, que serão respondidas pela equipe agora nesse segundo momento. Esses números são os dados consolidados no primeiro quadrimestre das metas orçamentárias, onde a Prefeitura faz a sua apresentação a critério da Lei de Responsabilidade Fiscal e atendendo a esse Legislativo Municipal. Então, de imediato, eu passo a palavra ao nosso secretário Cristiano Holtz, para que ele faça a sua explanação dos dados. Bom dia, senhor presidente, presidente da Câmara, Facnello, Glauco, meu amigo, doutor Aline. Parabéns ao doutor vereador, Pierre, me fugiu o nome. O Pierre, aniversário do Pierre, é que os vinhos que ele tomou ontem vieram para a minha mente hoje. Parabéns, Pierre. Vamos dar início direto à nossa apresentação, como sempre, números objetivos, e daí a gente fica à disposição para os questionamentos. Agora a câmera ali não me ajudou. Isso, fantástico.
Prefeitura de Curitiba, então a gente tem a apresentação do primeiro quadrimestre, sempre lembrando que este é só o primeiro quadrimestre, né? Então a gente tem algumas questões que se apresentam diferente dos outros quadrimestres que vêm, por exemplo, educação, já adianto lá, né? Educação, que ela o índice está um pouco abaixo porque a gente não tem aula no primeiro e no segundo mês do ano, né? Então a gente não tem os gastos ali para fazer frente à necessidade. Então, já passando as receitas, pode passar ali? Mais um. Isso. A nossa receita total para o primeiro quadrimestre é de 5.218.707. As receitas correntes são de 4.605, receita de capital 70, receita intra-orçamentária 542.602. Total de receitas 4.677. Ali é importante a gente já fazer uma anotação que para todas as telas, com exceção aqui que são previstas comparativos com a LDO, elas já estão descontadas a inflação, que foi de 3, no período de 3,69. Pode voltar lá. O valor real que a gente teve ali da receita corrente, então nós tivemos um acréscimo de 12,3, receita de capital 24,1, receitas intra-orçamentárias 18,1. O total das nossas receitas, exceto a intra-orçamentárias, é de aumento de 12,4. Então, nesse quadro, a gente consegue fazer uma verificação que nós temos ali um total de 40,3, realizadas 42,1, de capital 20,1 e a intra-orçamentária 33, de repasse 33%. Esse índice de intra-orçamentária, ele sempre se demonstra bastante equilibrado durante todos os anos, porque são repasses federais, a grande maioria, então eles sempre vão nos dispensando os valores que são previstos, então eles vão cumprindo ali a cada quadrimestre, né? Então nós tivemos 41,4% da realização da receita. As nossas receitas tributárias, com as taxas, nós tivemos uma variação de 20,1%, do ITBI 177 milhões, imposto de renda 207, uma variação de 9,28, o ISS 739, uma variação de 11,6, o IPTU 863, uma variação de 39,4. É importante fazer aqui um ponto para o IPTU, que neste ano nós tivemos janeiro, que entrou a última parcela do ano passado, do IPTU, que nós tivemos aquela postergação. Então, nós tivemos a primeira parcela de janeiro. Em janeiro, nós tivemos uma parcela do ano anterior e tivemos o pagamento à vista e já uma outra parcela do pagamento. Então, nós tivemos duas parcelas de pagamento mais o pagamento à vista. Por isso que ele dá dentro do quadrimestre, por isso que ele dá essa variação para o IPTU. Não que houve uma arrecadação maior, mas sim o número de parcelas que se fizeram no primeiro quadrimestre deste ano. Então, nós tivemos ali uma variação nominal de 23,1% e uma variação real de 18,8%, um total de 2,14 bilhões. O ICMS, para o primeiro quadrimestre, tem uma variação de 21%, ele cresceu razoável, né? Porque a gente já tem ali a variação da inflação, então é um crescimento bastante expressivo. O Fundeb também tem uma variação importante, o IPVA, que veio um valor, ele é um valor bom e considerável, mas uma variação que não se demonstra expressiva. Fruto da redução da tabela FIP também, né? E alguma inadimplência com a questão do IPVA, que a gente recebe uma cota, né? O SUS também tem uma variação de 35,4%, são investimentos
importantes que vêm sendo feitos. Receita de transferência, né? A receita de capital, a gente tem 12,72, 171%, que outras receitas correntes, 23,31, 16,4, o FNDE 29,98, 0,76, e o FPM 172, que também o FPM também entra ali ICMS, IPVA, todas as situações. As receitas de capital, elas têm ela tem essa variação importante. Ela tem essa variação importante e depois, nos questionamentos, a gente faz a explicação. Então, a gente passa para as despesas. As nossas despesas, uma despesa total de 5.218.707, sempre lembrando que esse é um resultado de 2024, mas em comparação ao primeiro quadrimestre de 2023, né? Por isso que a gente já anota a inflação de 3,69. Então, as nossas despesas correntes foram de 350.616, um aumento de 2,54. Despesa de capital, o que é bastante importante e relevante, que são as aplicações e a execução das obras, né, que estão sendo executadas pelo prefeito Rafael Greca, concluindo aí a grande maioria delas e dando início principalmente aquelas do BID, Inter 2, o bairro Novo da Caximba, com a execução das casas, né, que também mais à frente a gente vai poder ver. As despesas intra-orçamentárias, 18,5, e o nosso total de despesas 3.951.752, uma variação de 9,2. Aí, nesse quadro, a gente pode verificar realmente que o total de despesas é 41, a corrente 31,7, o que é um bom índice, e realmente bastante expressivo a de capital, né, que é praticamente 75%, 74,6%, o que demonstra aí a execução. Esse é em comparação à LOA, né? Esse quadro que não está em comparativo ao primeiro quadrimestre do ano passado. Então, nós temos uma despesa intra-orçamentária de 35,7%. As nossas despesas de capital, elas se demonstram aí com a amortização da dívida de 88, acho que eu estou no errado, juros e encargos da dívida 37,4, outras despesas correntes 179, 12%, e pessoal e encargos sociais, uma variação de 2,7%, isso também tem uma explicação, porque não tivemos o pagamento da primeira parcela do 13º nesse primeiro quadrimestre. Faremos agora, no dia 24 de junho, o pagamento da primeira parcela do 13º. E passamos às metas e limites. Voltou? Não, agora já foi. Já passou. Nós temos as metas e limites, o resultado primário 246.171, o realizado 780.94, o resultado nominal 432.188, o realizado de 910.791, as nossas receitas correntes 12.325.226 e as nossas deduções 1.306.680, o que dá uma receita corrente líquida de 11.018.542, uma variação, um delta positivo de 10,7 para o quadrimestre. Daí agora a gente tem a dívida consolidada, 1.441, dívida consolidada líquida menos 3.700. Aí o nosso percentual de receita corrente, ela está sempre dentro do limite, né, que é um limite prudencial que nós temos de 120, nós estamos com menos 33,71 neste momento. Aí, nessa próxima tela, a gente vai ter a oportunidade de verificar aquilo que se demonstrou nos investimentos de capital, né, que nós já tivemos o início da execução das principais obras, que antes a gente, quando vinha no ano anterior,
a gente veio no ano anterior, a gente tinha basicamente o BID sendo executado, né? Então agora nós temos os nossos três parcelamentos e investimentos que nós tivemos de dinheiro externo, basicamente eles estão sendo executados ali a par e passo agora. O da FD, basicamente, é o desenvolvimento da construção de imóveis, de residências no bairro Novo do Caximba, né? Então, isso é importante para nós também fazer essa ressalva. E do BID, que são as execuções, basicamente, da Inter 2, isso, né? É isso. Então, as nossas metas e limites da dívida interna, Caixa Econômica 353, RPPS 270, o PASEP 169, licença prêmio 43, Banco do Brasil 22, BNDES 16, Agência de Fomento 13, INSS 7, Inovação 4,5 e Coab 1,7, valor em milhões ali, né? Também a metas e limites das nossas garantias, garantia concedida 239, isso aqui é basicamente Coab, o nosso limite é 22, nós estamos com 2,18%. Nossas operações de crédito, também nós estamos dentro do limite, basicamente o que é importante é 0,24 de um limite de 16. Metas e limites para a despesa de pessoal, nós estamos, despesa líquida de 4.300, o percentual da receita corrente líquida atual é 39,26, o alerta é 51, o limite 54. Aqui lembrando também que a gente não tem a primeira parcela do 13º, que será no dia 24 de junho, dia de São João. O nosso limite prudencial está em 0,14 e o total de 0,60 com a propaganda e publicidade, também dentro da previsão orçamentária e dos limites prudenciais. Aqui, nesse item que eu já adiantei lá atrás, né, no início da apresentação, a educação ela se mostra, o exigido é 25, mas nós temos 16, a receita realizada é de 3.127, despesa empenhada 505, despesa liquidada 431, e também aqui é importante ressaltar que nós não tivemos as aulas nos primeiros meses do ano e também um acréscimo de receita do Fundeb e um acréscimo da nossa receita, o que dá uma variação de percentual, mas até o final do ano e final da gestão a gente chega ao limite exigido. A realização da saúde, nós estamos com 15,87, receitas realizadas de 3.127.850, a empenhada de 469, despesa líquida de 476. É basicamente isso, senhor presidente. Agora a nossa equipe fica à disposição de vossas excelências para os questionamentos. Os vereadores que desejam fazer seus questionamentos, por gentileza, se inscrevam pelo sistema. Nós temos vereador Indiária. Pois é, também tinha observado isso. Falei, não, a gente estava observando sobre os percentuais da saúde e da educação, mas acho que você acabou de explicar. Né? Mas, primeiramente, agradeço, secretário Cristiano, pela apresentação, sempre feita de forma clara, objetiva, né? Eu ia fazer uma observação rápida em relação à questão da receita, né, que, mais uma vez, a gente vê, né, um percentual alto, até o senhor explicou da questão do IPTU, sim, em relação ao ano passado, mas, mesmo assim, o ano passado a gente também tinha tido aumento, né, então, mesmo essa diferença de competência, né, que algum recurso do IPTU do ano passado, por causa da mudança do prazo, acabou ficando para esse ano. O ano passado a gente teve um aumento significativo e esse ano a gente tem mais ainda, né? Então, ainda fica aquela observação, aquele questionamento em relação aos aumentos expressivos, se realmente a gente precisa sempre aumentar tanto, né? E a gente avalia também os relatórios que são enviados para o Sistema Nacional, né, o REREL,
que em duas rúbricas teve atualização relevante. Uma delas é o urbanismo, que teve uma atualização do orçamento de 1 bilhão e 35 para 1 bilhão e 160, um aumento de 125 milhões. E outra é ciência e tecnologia, também uma atualização do orçamento de 244 milhões para 281 milhões, 37 milhões de aumento. Se vocês tiverem o detalhamento dessa atualização, agradeço. Obrigada. E parabéns, novamente, além do secretário, toda a equipe da Secretaria de Finanças pelo trabalho. Obrigada. Ok, vereadora. Então, eu passo a palavra à vereadora. Nesse bloco, a vereadora Noemia Rocha. Na sequência, a vereadora Maria Letícia. Com a palavra, vereadora. Muito obrigada, presidente. Bom dia, secretário Cristiano e os demais da equipe. Eu vi os dados positivos e a minha pergunta é em relação a espaços na questão fiscal, em relação a vagas sociais para dependência química, que já estava trabalhando na última prestação de contas. E dá para colocar na LDO, por exemplo, eu estive recentemente, secretário, essa semana ainda passada, com a secretária Beatriz, levei para ela uma proposta que a gente vai tentar colocar no plano de governo do nosso próximo prefeito, que é uma casa de recuperação para gestantes usuárias de drogas. Nós temos hoje, secretário, meninas de 13 anos grávidas, o pai é dependente químico, a mãe é dependente química, essa criança está nascendo com dependência química. Isso é muito sério. Apresentei o projeto, ela gostou muito, e aí faço deferência para que a possibilidade de colocarmos na LDO uma casa de gestante para dependência química. Um projeto bem simples, mas muito eficaz, e pensando também na proteção da criança. Temos também a questão da creche do vovô, que é um projeto que nós tínhamos debatido a última vez, quando esteve aqui, que era também para a possibilidade de colocar na lei de diretriz orçamentária, que é uma casa de atendimento a idoso de manhã, volta para casa à tarde, não tira da família. Então, essa pergunta que eu gostaria de fazer, considerando a proposta da Secretaria de Finanças de ter no orçamento um direcionamento para isso. Além do que, secretário, nós temos também o orçamento da Secretaria Antidrogas do Governo Federal, que tem interesse, nós conversamos com a Secretaria, tem interesse também da implantação dessa casa. Muito obrigada. Ok, vereadora, então, a próxima vereadora inscrita, a vereadora doutora Maria Letícia, com a palavra, vereadora. Obrigada, presidente Serginho. Cumprimento aqui todos e todas, cumprimento o secretário e a sua equipe, e agradeço aqui a sua presença, secretário. Eu tenho uma dúvida bem pontual aqui. Nós aprovamos em 2023, em junho de 2023, a redução do ISS para as associações e catadores aqui do programa Ecocidadão. Então, ele foi de 5%, reduzido para 2%. Foi aprovado em junho, em tese, entraria em vigor em setembro do mesmo ano. Ocorre que, ao visitar as associações, a gente percebeu que houve um atraso nisso. Elas hoje reduziram, já recolhem 2%, entretanto, durante alguns meses, por uma questão, talvez, do programa, não foi reduzido, para 2%. Então, a pergunta é, esse período que, mais ou menos, calculado, dá uns 4 meses para que a lei fosse aplicada, será ressarcido para todas as associações, esses valores que, então, elas continuaram recolhendo? Essa é a dúvida, secretário. Muito obrigada. Nós fechamos esse bloco com a devolutiva do secretário, então, para as perguntas. Do vereador Indiara, eu vou apresentando as respostas e vou misturando aqui para a gente poder ir fazendo um atendimento meio que global de tudo aqui. O urbanismo, nós tivemos um aumento de crédito, né? Basicamente, o valor que aumentou são as entradas das operações de crédito. Então, a gente tem essa alteração esse valor a mais, e ciência e tecnologia é um investimento que se faz necessário
para adequação das nossas redes de tecnologia e informação do município de Curitiba, num geral. A Secretaria de Finanças, por exemplo, para o ano que vem, tem um projeto de desenvolvimento são dois grandes projetos que nós estamos trabalhando esse ano e gostaria muito que se pudesse implantar a partir já do ano que vem, mas isso fica para uma próxima gestão, mas o projeto fica apresentado, fica colocado e já adianto aqui a Vossas Excelências que seria uma fiscalização otimizada do IPTU, com utilização da inteligência artificial e também com imagens, fazendo casar as imagens que nós temos no IPUC ou novas imagens, com inteligência artificial, para que a gente tenha uma otimização na fiscalização do IPTU e das obras. Sempre lembrando que a questão de 2 anos eu já venho batendo nessa tecla da questão da reforma tributária, que o único imposto que vai ficar sobre gerência do município será o IPTU. Então, quanto mais objetivo a gente for nessa, não digo fazer o aumento do IPTU, mas fazer uma otimização desse imposto, porque é o único imposto que nós teremos efetivamente gerenciamento. O nosso ISS demonstra uma evolução da economia, e também nós teremos um projeto para acompanhamento da fiscalização do ISS, que também, conforme for a nossa arrecadação, será o nosso índice repassado pelo IBS, né? Então, quanto mais nós pudermos fiscalizar, a nossa média tende a aumentar. Então, também sempre importante eu dizer aqui que as nossas previsões, e eu rogo, mais uma vez, sempre digo isso, eu rezo todos os dias que eu esteja muito errado, que eu tenha que vir aqui à Câmara algum dia e pedir perdão pelas palavras que eu disse. A nossa previsão é de perder R$1 bilhão no nosso orçamento. Infelizmente, é essa a previsão, mas, mais uma vez eu digo, espero que eu esteja muito errado e que isso não aconteça. Vereadora Noêmia, as vagas que Vossa Excelência toca, são as vagas sociais, elas são de responsabilidade, os valores já foram repassados e elas são de responsabilidade da Secretaria de Defesa Social e elas estão sendo gestionadas por este órgão mas é que as rúbricas elas serão suplementadas através do superávit. Elas não estão esse ano. Elas serão suplementadas através do superávit. Serão colocadas o valor que nós tínhamos anotado no ano passado, era um valor, lembra que eu falei que era um valor para que a gente pudesse colocar na rúbrica, e esse valor ela tem sido demandado pela Secretaria de Defesa Social, e ainda os valores não nos chegaram à Secretaria de Finanças, né? Mas a gente tem a previsão para que isso aconteça ainda esse ano, claro, é importante isso. Como eu disse como eu disse ano passado, né, que nós colocaríamos esse valor em rúbrica, em um valor pequeno, mas para que a gente pudesse fazer a suplementação através do superávit. As vagas de gestantes e idosos são questões que são gestionadas pela nossa FAS, Secretaria, né, pela FAS, e também nós temos do idoso, nós temos o Fundo do Idoso, que está sendo gestionado pela FAS e aplicado pela FAS, e também das gestantes nós temos o Fundo da Criança, que também é feita essa gestão. O município de Curitiba já tem a Casa de Acolhimento Casa de Maria e o PIA, que fazem esse acolhimento, principalmente dessas mães jovens que são, infelizmente,
tem essa dependência química, né? E nós temos algumas situações que já são atendidas, principalmente pela Casa de Maria, que é uma casa que acolhe essas jovens gestantes. Nós já temos esses programas e se Vossa Excelência conseguir gestionar junto ao governo federal mais recursos, como diz o prefeito Rafael Greca, mais pudermos, mais faremos, né? Então, isso é importante que nós temos esse apoio do governo federal. Não só para esse ponto, mas como para outros grandes projetos que se fazem importantes para o município de Curitiba. Secretário, só a Casa de Maria é para mulheres vítimas de violência, não para dependência química. Mas é que elas também fazem essa gestão e o encaminhamento, né? Então nós temos esse grande ponto de entrada que é a Casa de Maria para esse acolhimento, né? Nós temos casas que não são divulgadas por questões óbvias de segurança, mas é que elas têm esse atendimento. O grande ponto de entrada é a casa de acolhimento na Casa de Maria. Vereadora Maria Letícia, quanto à questão do ISS, do Ecocidadão, ele foi aprovado realmente aqui na Câmara e ele demorou para que a gente pudesse fazer essa aplicação, foi necessário uma regulamentação e uma discussão destas associações de ecocidadãos com a Secretaria de Urbanismo. Então, esse período, meio ambiente, perdão, esse período de vacância da lei, da não aplicação da lei, foi o período necessário para a regulamentação da lei aprovada na Câmara, que é uma lei que eu reputo de bastante importância, um valor que realmente, para o município de Curitiba, é muito importante que ele seja de 2%, para que possa ter essa contribuição também do município de Curitiba para com essas associações de catadoras. Eu vou fazer essa verificação, como que vai acontecer para esses 4 meses que não houve a regulamentação da legislação, e em resposta, através de ofício, passaremos a Vossa Excelência. Também é importante ressaltar que a secretária Marilza, que mais uma vez aqui elogio, uma secretária espetacular, fantástica, uma das melhores secretárias de realização, uma secretaria de melhor realização de orçamento no município de Curitiba é da Secretaria de Meio Ambiente, e ela está trabalhando junto com a SPU, nós estamos trabalhando junto com a SPU para a regularização das nossas áreas em torno da rodoferroviária. E também é um pedido da ministra e uma vontade do prefeito Rafael Greca e da Marilza de fazer barracões para que essas associações tenham os seus próprios barracões e não que sejam alugados. Então, nós temos a expectativa de fazer essa aquisição até o final do ano de mais 30 espaços e construção desses barracões para que essas associações possam ser colocadas nesses espaços. Digo isso e não passo para a Secretaria fazer a resposta, porque a Secretaria de Finanças está trabalhando juntamente com a SPU para a regularização dessas nossas áreas, que já são aí de longa data. Por exemplo, a João Negrão, a rua que passa atrás ali a Luísa Finzetto, que começa lá no TRE, vem por trás. Então, essas áreas estão sendo regularizadas através da Secretaria de Finanças. O Mário Nakatani está cuidando desse ponto, juntamente com o urbanismo, para que a gente possa fazer essas regularizações. Então, não vou dizer que é uma moeda de troca, mas é um ponto que é uma parceria, é um ponto que está em discussão, são esses pontos de ecocidadão, por isso que eu sei responder a Vossa Excelência. Esse bloco já fechou. No segundo bloco nós temos o vereador Tico Kuzma, com a palavra de imediato, líder. Obrigado, presidente, vereador Serginho do Poço. Cumprimento a Vossa Excelência, os vereadores da Comissão de Economia, também os servidores que fazem esse trabalho importante de acompanhamento do orçamento
do município e da Câmara. Também cumprimento a Aline e o Glauco, diretor, pela apresentação do orçamento da Câmara Municipal. Secretário, cumprimentar o secretário Cristiano, toda a equipe de finanças aqui já parabenizada também pela Aline, nossa diretora, por essa parceria com a Câmara Municipal. E, sobretudo, é importante vermos esses números, né, secretário, e vermos a responsabilidade da gestão do prefeito Rafael Greca e do nosso vice Eduardo Pimentel com os números do orçamento. E também aqui a importância do plano de recuperação fiscal. Então, a gestão terminando esses 2 mandatos e entregando com as contas todas em dia, em ordem, e também, provavelmente, com recursos para serem aplicados e continuarem os projetos no ano que vem. Conversamos esses dias atrás, mas gostaria de fazer essa pergunta em público. Nós aprovamos aqui a Lei Complementar 120, em 2020, que é a lei que criou o Fundo de Recuperação e Estabilização Fiscal, que dentro da lei também está previsto utilizar esse fundo para, porventura, desastres, né? Desastres ambientais, climáticos. Nós temos visto o que está acontecendo no mundo inteiro, não só em nosso país. Então, a minha pergunta esse fundo é uma conta específica que tem para esse fundo? Esses recursos estão lá guardados? E quanto que temos nesse fundo? E como que ele vai aumentando, se possível? Não me recordo, não sei se o secretário vai recordar da lei também. Quanto que vai aumentando por ano nessa lei? E, enfim, parabenizar, então, o nosso secretário Cristiano, leve os nossos cumprimentos ao prefeito Rafael Greca e ao vice-prefeito Eduardo Pimentel, por terem equipes competentes em todas as áreas, mas principalmente na Secretaria de Finanças. Ok, não temos inscrições pelo sistema. Se algum vereador desejar fazer seus questionamentos, vereadoras, não temos. Então, eu vou fazer só 2 observações, senhor secretário. Em relação à dívida com o PASEP, nós tivemos, acredito que no ano passado, uma mudança de cobrança do PASEP. Se isso tem alterado significadamente para os municípios, o governo federal, porque nós sabemos que é uma dívida, que ela é uma dívida relativamente alta no ponto de vista de juros e encargos cobrados pelo governo federal. Se isso teve alguma mudança em relação aos municípios. Também quero elogiar a métrica que Vossa Excelência coloca de um projeto que está sendo desenvolvido para a cobrança de ISS e IPTU. Acredito que essa aferição em alguns setores que são contributivos, principalmente para o ISS, isso vai fazer com que nós tenhamos mais impostos sendo otimizados pelo município. Acredito que esses projetos que Vossa Senhoria colocados em práticas, eles terão bons resultados arrecadatórios. Então, fica aqui essas observações. Não temos mais vereadores inscritos, então, fazendo a sua devolutiva, também pode fazer suas considerações finais. Vamos lá. Vereador Tico, aproveitando as palavras de Vossa Excelência, agradecer, sempre são palavras elogiosas, agradecer também a Aline, né, que é a diretora da casa, para que faz as apresentações. Eu disse a ela que eu não estava sentadinho ali, mas eu estava ali, em pé, atrás do comitê de imprensa, da comunicação. Perdão. Eu estava acompanhando a apresentação dela e também ao meu amigo Glauco, diretor da casa, que pela gestão da Câmara, que vem se mostrando uma transparente e bastante pontual e objetiva nas realizações. O fundo, vereador Tico, é um fundo que tem uma conta específica, uma conta que não se mistura com as outras contas do município, e hoje nós temos em torno de 155 milhões. O Carlos acabou de me passar de 160 milhões.
Então, esse é um valor que nós temos à disposição para emergências e catástrofes. É um valor que ele é intocável, né? Nós precisamos fazer algumas adequações, eu já adianto isso, estamos estudando o momento certo, não é esse, talvez não seja esse o momento, mas a gente precisa fazer algumas adequações na legislação que facilitem a aplicação desse valor de imediato, né? Por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, uma catástrofe, não vamos apontar agora situações, mas ali é uma catástrofe realmente, então nós precisamos fazer algumas adequações à legislação para que a gente possa utilizar com mais rapidez esse valor. Então, está em estudo na Secretaria, não estou dizendo aqui que é para facilitar o dinheiro, pegar esse dinheiro, não é isso que eu estou dizendo. É facilitar a aplicação deste valor. A Dani, não, vereador Serginho. O vereador Serginho me perguntou talvez em obras preventivas. Não, esse valor a gente não tem, desculpa, vereador, a gente não tem essa intenção. Esse valor ele é específico para utilização pós, né? O que a prevenção ela vem sendo feita para e passo, dia a dia, com obras de macrodrenagem. E a gente está falando, eu estou falando agora de enchentes, né? Que é o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas outras situações podem vir a acontecer, um vento, um granizo, são situações que exatamente. Então, são situações que a gente precisa deixar elas para o pós. Esse valor ele é pós, né? Infelizmente que venha a acontecer. Não é isso que eu tô apontando. Mas se acontecer, esse dinheiro será bem aplicado. E a Dani, como elogio, com a situação que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, a Dani chegou e falou assim para mim: Cris, nós precisamos ter a gente tem isso, né? Mas a gente precisa ter um domínio. Ela disse assim: nós precisamos ter um domínio de como executar esta lei no escuro. Meu pai sempre, comentei com o Glauco agora, meu pai falecido há 4 anos, meu pai dizia o seguinte, que você tem que ter as suas ferramentas que de forma tal que quando você precisar, você no escuro, você possa saber aonde elas estão e pegar a ferramenta que você precisa naquele momento, mesmo no escuro. Então, a Dani, no escuro, ela disse que no escuro a gente precisa saber como aplicar e como realizar esta lei desse fundo de catástrofe. Mesmo que a gente não tenha energia, mesmo que a gente não tenha água, mesmo que a gente não tenha internet ou comunicação, a gente tem que ter uma forma de fazer a aplicação desse valor, né? Então, por isso que eu digo que a gente precisa fazer uma adequação na forma de utilização de liberação desse dinheiro, não da utilização. A utilização é para catástrofe, mas da liberação, e mesmo que seja no escuro, sem energia e sem comunicação, que a gente possa fazer o uso desse dinheiro e dizer, não dizer, olha, eu não posso fazer nada porque eu não tenho como usar o dinheiro, né? Então, a Dani já fez mais uma vez eu louvo o trabalho da Dani e na Dani a nossa equipe por ter esse tipo de preocupação e prevenção. Então, vereador, nós temos 155 milhões nessa conta fundo, 160 milhões específico nessa conta de catástrofe, e ela é alimentada com 20% do superávit. Sempre que a gente tem superávit, a gente coloca 20% dele nesta conta. Né? Vereador Serginho, o PASEP é um calo e um calcanhar de Aquiles, né? Nós temos 200 milhões em discussão com o governo federal, a PGM, através da doutora Vanessa, capitaneada pela doutora Vanessa, a gente vem fazendo essa discussão, e nós temos 170 milhões em dívida, que a gente paga, todo mês a gente paga 1% dessa dívida com o PASEP. Nunca amortiza, e a gente tem
nós temos estudos e planos de fazer, talvez, encontrar alguma forma de fazer um pagamento, um adiantamento disso, para que a gente possa ter esse valor em caixa, talvez uma garantia, alguma situação, para que a gente possa ter esses valores reduzidos, que são uma grande pedra no nosso sapato. E já concluindo, senhor presidente, vereador Serginho, agradecer mais uma vez a paciência de Vossas Excelências em nos ouvir e acreditar no trabalho que está sendo feito pela equipe do prefeito Rafael Greca, do Eduardo Pimentel, para que a gente, da Secretaria de Finanças, de todas as demais secretarias, para que a gente possa, no final do ano, realmente apresentar o orçamento que já foi trazido aqui através da LDO e que a gente possa trazer realmente um orçamento factível para o ano que vem, já com as devidas previsões de realização de obras e o mais importante, o dinheiro para o pagamento dessas obras e dessas realizações. Então, grato a Vossas Excelências, vereador Serginho, vereadores que compõem a mesa, a minha equipe da Secretaria de Finanças, a nossa equipe, ao bom trabalho que eles vêm sempre desenvolvendo, e a gente está sempre à disposição de Vossas Excelências na nossa salinha lá no nosso gabinete. Grato, senhor presidente. Nós que agradecemos a sua apresentação e fazendo um registro das presenças do doutor secretário Cristiano Holtz, também participaram conosco a superintendente executiva, a Daniele Regina dos Santos, o senhor superintendente fiscal Mário Nakatani Júnior, o diretor do Departamento de Orçamento Carlos Eduardo Cocouche, também diretor de Contabilidade Claudinei Nogueira, o Márcio Mosque, que está conosco aqui também, o Jaderson e toda a equipe da Secretaria de Finanças. Fazendo um registro também aos servidores da casa que nos ajudam e no dia a dia acompanham, principalmente a Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, a equipe da diretoria da Jussana Marques, que estão presentes também Cristina Fonseca, Roberjan Prestes, Ederson Costa, Marilete Bernardino. Então, fica aqui os agradecimentos. Também agradeço ao senhor presidente Marcelo Facchinnello, que nos concedeu esse espaço para a realização regimental da audiência pública neste local. Então, fica mais uma vez esses registros que foram identificados na nossa audiência. Os vereadores que têm algumas dúvidas podem também encaminhar à Comissão de Finanças para que nós repassemos à Prefeitura e também ao Legislativo. Está encerrada esta audiência pública, agradecemos a todos. Um bom dia.